Deus. Depois do que ele falou aí em poucos minutos, pregou aí, dava para mandar todo mundo embora. Pregou muito. Aleluia. Agora eu vou ter que me virar aqui. Deus é muito bom. Aleluia. Vocês estão animados? Com expectativa? Amém. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu preguei uma mensagem no Happy Day, falando sobre o cair no Espírito e alguns outros fenômenos que acontecem durante o mover do Espírito. E como é justo, eu sou pastor dessa igreja, eu queria pregar para a minha igreja, para não deixar ela de fora dessa palavra. Então eu vou, para aqueles que foram no Happy Day, vou repetir, ok? Mas vocês vão sentir como se fosse algo novo. E as pessoas que não ouviram vão receber hoje essa palavra abençoada. Amém? Vocês estão animados? Amém. Porque se vocês não estão, eu estou e vou deixar vocês animados. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu te dou graças pela tua palavra. Eu confio nela, Pai. Eu confio no poder do Espírito Santo, na inspiração do Espírito. E eu não posso pregar uma mensagem sem a inspiração e a unção. Eu não posso. Nós combinamos isso, Senhor. Eu não posso fazer isso. Porque eu já fracassei algumas vezes. E eu não quero fracassar de novo. Eu quero pregar uma mensagem que toque a vida das pessoas. Seja ela qual for, vai abençoar a vida das pessoas se estiver de acordo com a tua palavra. E eu sei que eu estou pregando de acordo com a tua palavra. Eu confio nisso, Pai. Eu confio no teu Espírito Santo. Então toca a vida das pessoas aqui hoje à noite de uma maneira especial, particular. Aquilo que eles vieram buscar, Pai. Que o Senhor, mesmo que a palavra não seja necessariamente o que eles vieram, mas através da mensagem eles possam ouvir o que o Senhor quer falar para eles diretamente, ou de alguma forma alcance essas pessoas hoje aqui. Eu oro no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Trouxeram a Bíblia? Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos falar sobre o cair no Espírito e algumas outras coisas que acontecem durante o mover do Espírito. Abra sua Bíblia em Êxodos capítulo 33, versículo 17. Êxodos 33, 17. Aleluia. Aleluia. Será que essas coisas de unção, cair no Espírito tem na Bíblia? Vamos conferir todos juntos hoje. Vamos compartilhar disso. Aleluia. Glória a Deus. Dá para a gente trabalhar junto lá com a mídia? Aleluia. Êxodos 33, 17, diz assim, eu vou ler até o 23, ok? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver a minha face, ou ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Pode pôr o 24. Só até aí, né? Ok. Queridos, essa história é para mostrar para vocês algo. Deus tinha falado que Moisés tinha achado graça diante dele. E Moisés disse para o Senhor: se eu achei graça diante dos seus olhos, eu quero que o Senhor me mostre a tua glória. Me mostres a tua glória. Ele aproveitou um momento que Deus disse: você achou graça diante de mim, Moisés?
Já que é assim, Senhor, então me mostres a tua glória. E Deus disse: Moisés, é o seguinte, deixa eu te falar algo. Ninguém pode ver a minha face e continuar vivendo. Não é possível isso. Mas vamos fazer o seguinte, já que você achou graça diante de mim, eu vou fazer o seguinte, tem uma rocha ali, eu vou passar, você vai me ver pelas costas, eu vou ficar na fenda da rocha e você poderá me ver pelas costas. Então Deus se apresentou a Moisés, de alguma forma. Mas o que chama a minha atenção é que Deus tinha interesse em se mostrar, em aparecer para Moisés. O fato é que ele não podia. Por que ele não podia? Porque se Moisés visse ele face a face, Deus disse: você morrerá. Então Deus estava muito interessado que Moisés pudesse olhar para ele. Mas a glória do Senhor é muito poderosa e os nossos corpos humanos não é capaz de suportar. Eu vou ler alguns textos aqui na Bíblia, eu vou ler algumas coisas e mostrar para vocês algumas coisas. 2 Crônicas capítulo 5, versículo 11 até o 14, nós vamos ler juntos ali. Se você não tiver a Bíblia, pode ler no quadro, mas pode acompanhar na sua Bíblia também. Pode colocar ao meio da revista e atualizada, por favor, eu me sinto mais confortável, tá? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Dá para mudar aí? Aleluia. Versículo 11 primeiro, tá? Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Remã, Gedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem. De maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar. Uma outra tradução diz estar ali de pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. A glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então o que aconteceu aqui? Aqui está dizendo que quando eles estavam todos ali, os músicos, os sacerdotes, estavam tocando, cantando para louvar o Senhor e render-lhe graças. Então quando eles começaram a cantar, de repente uma nuvem entrou no lugar. Já ouviu falar de uma nuvem entrando no lugar? Sabe que nós já tivemos nuvens aqui entrando nesse lugar? É verdade, tivemos nuvens aqui. Então, de repente começou a entrar uma nuvem, a glória do Senhor começou a entrar no lugar. E aí os sacerdotes não conseguiam mais ficar de pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchia o lugar. Imagina essa cena, querido. Imagina você entrando na igreja, de repente você olha para frente e todo mundo caído ali. Todo mundo deitado, e você fala, o que é aquilo? Aí você olha para o seu lado, os membros que já chegaram estão no chão, e você fala, por que eles estão no chão? Porque eles estão caídos? O que está acontecendo? E daqui a pouco aquela mesma nuvem pega você, toca em você, e o seu corpo também não resiste, e de repente você está prostrado no chão. Por que acontece isso? Por que acontece isso? Eu vou ler alguns versículos mais, ajuda ela aí. Porque bem no dia dela eu vou ler uns 35 versículos. Mas vamos lá, vamos juntos. Ok? Vamos lá. Aleluia. Nós vamos ver em Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Glória a Deus. Ezequiel 1, 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em um dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel está dizendo que de repente veio essa luz,
esse resplendor. E esse poder veio naquele lugar onde ele estava. Ele caiu. E aí ele começou a ouvir aquela voz que falava com ele. Eu vou ler rapidamente alguns versículos então. Aí depois eu falo as coisas que eu tenho que falar. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 1. Mateus 28, 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Próximo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Próximo. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Próximo. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Como alguém fica parecendo morto? Não é de pé, não é? Tem que ser deitado, né? Imagina eu aqui, eu estou parecendo alguém morto? Não. Não é porque eu estaria caído se eu estivesse parecendo morto. Então o que aconteceu aqui? Quando o anjo se apresentou, um anjo, não Deus, um anjo. Quando o anjo se apresentou, os guardas ficaram prostrados. Prostrados. Agora veja esse texto em João capítulo 18. Capítulo 18, versículo 4, a partir do versículo 4. Aleluia. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Próximo. Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava com ele, também com eles. Próximo. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Agora presta atenção aqui. Judas tinha traído Jesus e estava levando os guardas para prender Jesus no lugar onde ele estava. E era muito escuro naquele lugar. Então quando Jesus pergunta: a quem buscais? Eles ainda não sabem quem é Jesus. Então Jesus de longe, ele se adianta, como a Bíblia diz, ele se adianta e pergunta: vocês estão buscando quem? Eles disseram: a Jesus o Nazareno. Ele falou: sou eu. E o que aconteceu? Põe lá para nós. Aleluia. Aleluia. Quando ele falou: sou eu, todos caíram. Eu imagino que até Judas, o Iscariotes, caiu. Que ele estava junto com os guardas. A Bíblia diz que eles caíram. Quando Jesus respondeu, só respondeu: sou eu. Eles caíram. Por que caíram? É sobre isso que eu quero falar. Queridos, quando o poder de Deus entra em choque com o corpo humano, um dos dois terá que ceder. Quando o poder de Deus, olha só, queridos, nós estamos aqui na terra, estamos nesse corpo, e esse corpo não é capaz, isso por causa do pecado lá no Éden, ele não é mais capaz. Veja, deixa eu te contar isso. Em Gênesis, a Bíblia diz que Adão, quando pecou, ele se escondeu. Não foi assim? Ele se escondeu. E Deus apareceu no jardim e perguntou: onde você está? Ele disse: eu estou aqui, eu me escondi. Mas por que você se escondeu? Porque eu estou nu. Como assim? Ele já estava nu. Ele já estava nu. Eu me escondi porque eu estou nu. E Deus disse: quem falou para você? Quem disse que você está nu? Sabe o que aconteceu, querido? Havia, querido e querida, havia uma glória que revestia o corpo de Adão. Então Adão nem mesmo podia ver o corpo dele, porque a glória revestia todo ele. Mas no dia que ele pecou, aquela glória saiu dele. Então ele percebeu que ele estava nu. O que eu estou contando isso para você? A partir daí, depois do pecado, o nosso corpo passou a não resistir mais à glória de Deus. O nosso corpo não é mais capaz de resistir à glória de Deus. Mas ouça, querido, por que eu li o texto de Moisés para você? Porque o desejo de Deus
é ainda que nós tenhamos o que ele tem. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus tinha muito interesse em mostrar a sua glória. Quando nós começamos a buscar a Deus, a presença de Deus, ela se torna de repente em um poder, que ele vem sobre nós, e nós passamos a sentir esse poder. Isso nós chamamos de unção. A unção, nós começamos a sentir, ela passa a ser uma substância tangível. Eu sinto a unção. Quantos já sentiram a unção? Eu sinto o poder de Deus. Agora, o que acontece? Quando nós adoramos, ou quando nós oramos, ou quando nós buscamos a Deus, lendo a Bíblia, e buscamos a Deus, sabe, querido, quando nós nos aproximamos dessa forma de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, ele começa a ser, de alguma maneira, liberado para nós. Então nós começamos a ficar, de alguma forma, carregados com esse poder. Esse poder, ele vem sobre nós. Então o que acontece, queridos? Imagina essa cena. Eu fico à tarde buscando a Deus, durante muito tempo orando, buscando, jejuando a Deus. Então eu venho cheio do poder de Deus para cá, para pregar para vocês. E vocês já viram isso muitas vezes aqui na igreja. O que acontece? De repente eu começo a exalar esse poder, exalar essa atmosfera que eu fiquei carregado. Então aí o poder de Deus começa a tocar o seu corpo, e o seu corpo não resiste, ele não consegue ficar de pé. Por que ele não consegue ficar de pé? Porque o nosso corpo físico não é capaz mais de resistir à glória de Deus. Nós perdemos isso lá no jardim do Éden, e Deus está querendo trazer de volta, e para Ele pelo menos liberar um pouco do céu para nós. Às vezes o nosso corpo não vai resistir, e bum, nós caímos. Mas veja, eu ouço pessoas dizer assim: mas Deus não derruba pessoas, Deus só levanta. Deixa eu dizer algo para você. Quando o poder de Deus vem sobre você, não é a intenção de Deus que você caia, é a intenção de Deus que você receba o poder dele. Acontece que não dá para receber o poder, uma carga de poder tão grande, e você continuar de pé. Essa que é a questão. Mas agora, Deus, ele tem interesse que você receba o céu na terra. E para você receber o céu na terra, você vai precisar se submeter às vezes ao seu corpo não aguentar. Pessoas já caíram debaixo do poder ao ponto de eles serem arrebatados, sair dos corpos deles, ao ponto de eles ficarem horas sem sentir o corpo. Horas. Pessoas já foram arrebatadas. Por que acontece esse fenômeno? Por que acontece isso? Deus querendo liberar da presença dele. Deixa eu te dizer algo. Eu não sei se a Vanessa está aqui agora, em algum lugar. Não. Eu usei ela como exemplo lá no Rap Day, ela estava lá. Ela estava no culto aqui uma vez. E ela não acreditava nesse negócio. Ela via o mover do Espírito, as pessoas caindo aqui. Ela via tudo aquilo e ela ficava receosa daquilo. Mas um dia ela disse para ela mesma, ela falou que ela orou e disse assim: Deus, Pai, se isso for verdadeiro, que aconteça comigo. Se for real isso aí que está tudo acontecendo. Porque as pessoas vinham na frente, a gente põe as mãos, as pessoas caem, mas quem está olhando não sabe se isso é de Deus, se isso é combinado entre nós. Não sabe, simplesmente não sabe. Não sabe. Se alguém só caiu porque caiu, o pastor foi lá e orou, vamos cair. Às vezes as pessoas não sabem. Eles não sentiram isso ainda. Então ela estava no culto, e ela disse: se isso é real, se isso é verdadeiro, que aconteça comigo. Só que é o seguinte, olha o que Deus aprontou com ela. Ela não ia se levantar dali para vir aqui para me orar por ela. Ela estava desconfiada. Então ela não levantaria dali. Então, enquanto eu estava orando pelas pessoas, e eu olhei, e de repente eu vi que ela estava diferente. Ela estava estranha. E eu olhei, eu me aproximei, e eu perguntei: eu posso orar por você? Ela disse: pastor, eu não consigo levantar daqui. Eu não posso levantar daqui, pastor. Então na hora eu entendi. O poder de Deus pegou ela no lugar onde ela estava. Agora veja, querido, ouça e entenda isso. Você acha que o propósito de Deus era que ela não pudesse levantar? Não.
O propósito de Deus era só que ela recebesse o poder do qual ela disse: se é o Senhor, que eu receba isso também. Então Deus tinha interesse que ela recebesse, não que ela não pudesse levantar. O fato é que receber uma carga de poder como ela recebeu, ela não pôde levantar. Então as pessoas não estão caindo debaixo do poder porque Deus está derrubando as pessoas. Não, Deus está liberando o poder dele. O fato é que nossos corpos físicos não suportam tamanho poder. Não aguenta. Mas qual de nós que já experimentamos isso que não gostamos? Se tiver que cair, eu caio. Mesmo que eu tiver que sair fora do meu corpo, que venha esse poder, que venha mais, não importa como eu vou cair, não importa se eu vou rolar, não importa se eu vou ficar com a perna pro ar, não importa, eu só quero receber, me manda mais, Senhor, eu quero mais, Senhor, dá mais para mim, porque eu quero mais. Agora não importa se eu vou cair. A primeira vez que eu recebi o poder de Deus, eu não caí. Eu também ficava desconfiado, olhando. Eu não sei se eles estão só fazendo aí, se fazendo de que está ungido, que está unção. E eu estava numa aula do Rema, e o ministro estava ministrando, e ele estava orando aqui e ali, e as coisas começou a acontecer, e pum, eu estou olhando para aquilo, e eu fiquei pensando, como muitos de vocês ficam, eu fiquei, uau, rapaz, como muitos de vocês também, eu também tinha desejo pelo sobrenatural, porque todo ser humano tem desejo pelo sobrenatural. Todo. Você já viu aqueles lugares onde eles, eu não sei se é casa de umbanda, espírita, e fica cheio de carros lá, e pessoas com dinheiro, com posse, eles estão tudo lá, e de repente aquele líder lá, ele fala para eles tomar banho com sangue de galinha e tal, e eles fazem aquilo. Sabe por quê? Porque eles têm desejo pelo sobrenatural como você. Todo ser humano tem desejo pelo sobrenatural. Por quê? Porque nós viemos do Deus sobrenatural. Os nossos corpos, havia aquela glória poderosa. Nós temos desejo por isso, querido. Mesmo que você não goste, eu não concordo com esse negócio aí que eles estão caindo aí. Isso aí que eles estão fazendo, eu não concordo não. Mesmo que você não concorde, mas que você quer o sobrenatural, você quer. E quando você descobre que o que está acontecendo é sobrenatural, que não é tramóia de pastor, tramóia de homem, quando você descobre que aquilo é o poder de Deus, meu querido, alguém começa a levantar a mão, você já corre embaixo e já põe a cabeça. Não, calma, eu só ia espreguiçar. Não, eu pensei que você ia orar e eu vim. Quando você descobre o poder de Deus, querido, deixa eu contar isso para vocês. Algumas vezes eu estava em alguns cultos e eu percebi, o pregador está orando por todo mundo e ele não vai orar por mim. Eu corri lá. O que você está fazendo aí? Quero que você ore por mim. Eu quero a unção. Mas eu vou orar pela banda. Não, eu estou de próximo. Eu estou de próximo. Eu quero também. Não, eu não vou ficar de fora disso não. Quando o pregador, aquele que eu estava falando, ele orou por mim a primeira vez, não, eu não caí. Eu não caí debaixo do poder. Eu era tímido demais. E eu fiquei aqui firme, eu vou ficar firme. Se tiver poder, vai ter que passar para mim mesmo, sem eu cair. E eu estou aqui firme, segurando. E aí eu comecei a sentir a minha mão formigar, minha barriga queimar, e minha perna tremer, e a minha perna estava tremendo. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Que coisa maravilhosa! Uau, que legal! E em poucos segundos, a minha mente viajou. Em poucos segundos eu estava viajando. Uau, que da hora, que legal! Continua, pregador. Que legal! Quando você tem a primeira vez, quando você tem isso a primeira vez, Jesus só perguntou, a quem buscais? Ele não estava querendo derrubar ninguém. Jesus estava pronto para se entregar. E ele perguntou, a quem buscais? Eles falaram, a Jesus, o Nazareno. Ele disse, sou eu, prophet. Caíram. Não foi combinado. Não, Jesus não estava, vou mandar raio em vocês, já caia. Não. Ele apenas disse, sou eu. Eu sou Jesus, a quem vocês buscai. Sabe, esse mesmo poder que fez com que essas pessoas caíssem, ou caíram. É o mesmo poder que aquela mulher tocou nas vestes de Jesus e ele sentiu
Saiu de mim poder. Quem tocou em mim? Quem tocou em mim? Porque de mim saiu o poder. É o mesmo poder. É o mesmo poder. O poder que fez com que aqueles homens caíssem. É o poder que começou a curar as pessoas que tocavam em Jesus. Essa é a unção do Espírito, que ela vem sobre nossos corpos. E como diz Isaías 10, 27, o jugo será despedaçado por causa da unção, por causa do poder. Então, quando essa unção vem sobre os nossos corpos físicos, que não aguenta, a Bíblia diz, em Atos 19, versículo 11, Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Próximo. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vidas. Você já ouviu falar de enfermidade fugindo? Vamos imaginar que nós pudéssemos ver enfermidades. Então nós íamos ver, sabe o quê? Você ia olhar e algo passou aqui. Quando você olhasse, você ia ver uma enfermidade correndo. Aí você olhava de novo nesse corredor, outra enfermidade correndo. E as enfermidades fugindo. A Bíblia diz que as enfermidades fugiam das suas vítimas. E os espíritos malignos se retiravam deles. Como? Por quê? Porque Paulo estava operando na mesma unção, no mesmo poder que Jesus estava. E aí ele mandava lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam e os espíritos malignos também fugiam. Poder. Então veja o que eu estou mostrando para vocês. Essa unção não é só para você sentir, graças a Deus, porque nós sentimos um pouco do céu na terra. Mas não é só para isso. Espíritos malignos estão batendo em retirada. Você não está vendo, mas eles estão indo. O jugo que estava sobre o seu ombro está sendo tirado do seu ombro por causa da unção. Problemas, circunstâncias estão sendo tirados da sua vida por causa da unção. As coisas estão deixando o seu corpo por causa da unção. Eu vou ler em Atos capítulo 9, versículo 3. Atos 9, 3. Seguindo eles estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, ao redor de Paulo e os que estavam com ele. Próximo. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Próximo. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Uma luz brilhou e pum, Paulo caiu, Saulo caiu. Em Atos 26, versículo 14, mostra que não foi só Paulo que caiu nessa hora. Veja comigo. E caindo todos nós, ele está contando a situação que aconteceu com ele em Atos 9. E caindo todos nós por terra, ouviu uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então, todos aqueles que estavam com Saulo e perseguindo a igreja de Deus caíram. E só Saulo ouviu uma voz: por que me persegues? Poder. O poder de Deus. Quando o poder de Deus entra em colisão, entra em choque com nossos corpos físicos, alguém vai ter que ceder. E normalmente, ou sempre, será os nossos corpos. Um dia esses corpos, nossos corpos serão transformados. E naquele dia, sim, nós vamos poder resistir todo o poder, toda a glória que Deus colocará em nós de volta. Mas hoje, não pode. Mas mesmo assim,
Eu quero experimentar na terra ainda desse poder. E quando você descobre esse poder, mais gostoso, mais poderoso do que cocaína, do que qualquer outra droga. As pessoas usam drogas para elas terem experiências, sabe, ficar, como que eu posso falar? Na brisa. Nós, os crentes, nós recebemos da unção e entramos numa brisa que é muito melhor, é muito maior, é muito mais poderosa. E ela não nos causa problema quando nós voltamos, não. Pelo contrário, ela resolve problemas. A unção do Espírito faz isso com a gente. Eu vou falar sobre algumas coisas que ainda acontecem também durante o mover do Espírito. Mas antes eu queria falar sobre um homem chamado George Whitefield. Alguns séculos atrás ele pregava no ar livre e multidões de pessoas vinham ouvir esse homem. E elas começavam a subir nas árvores para ficar mais fácil de ouvir. E ele dizia antes de pregar: olha pessoal, é melhor vocês descer daí, porque a hora que o poder começar a cair, vocês vão cair daí também. E o poder de Deus começava a cair mesmo. Charles Finney certa vez estava pregando num lugar e cerca de 400 pessoas caíram para o chão. Agora, um pouco antes desses homens, um homem chamado John Wesley estava pregando e ele ainda não conhecia isso. E de repente, ploft, uma mulher caiu em seu culto. E eles pararam o culto e vamos olhar, parece que a mulher morreu. Ele perguntou: tem algum médico? Apareceram 3 médicos, eles vieram examinar a mulher. Eles disseram, concluíram os 3. Olha só, o coração está batendo, ela está respirando, não há nenhum problema com ela. Nós não sabemos explicar o que aconteceu. E tinha ali um mágico, aqueles cara que faz hipnotismo. Ele disse: eu posso examinar também? Eles permitiram, pode sim. E ele chegou e ele tentou fazer ela voltar. Ele disse: essa hipnose aí é mais forte do que aquelas que eu conheço. E John Wesley concluiu assim: eu não sei quem fez isso, porque eles não conheciam o que nós conhecemos. Ele disse: eu não sei quem fez isso, mas quando ela voltar, quem fez isso receberá a glória. E quando ela voltou glorificando a Deus. Aleluia. Agora, essas não são as únicas coisas que acontecem durante os moveres do Espírito. Certa vez uma mulher chamada, deixa eu tentar falar o nome dela, Maria Woodworth Ether, estava pregando. Ela tinha cerca de 70 anos de idade. E ela estava pregando como eu estou aqui, gesticulando e tudo. E num dado momento ela estava apontando para falar algo. E a história, os livros contam que ela ficou paralisada na posição. E ela ficou assim durante 3 dias. Eu li alguns livros sobre esse relato. Um deles afirmou que era 20.000 pessoas que passou para ver ela nesse estado. Mas um outro livro do mesmo autor diz que foi 150.000 pessoas que passou naquela igreja. Imagina, eu estar pregando aqui e eu paralisar. E aí a cidade, e aí Pirituba toda vinha aqui para ver o que aconteceu com esse pregador. Tira o microfone dele, vai acabar a pilha. 3 dias depois ela voltou. E voltou falando a frase que ela estava falando há 3 dias atrás. Você me pergunta: pastor, mas para que isso? Eu não sei. Eu não sei explicar. Mas tem alguns relatos na Bíblia que eles apontam algumas coisas que a gente realmente não entende. Kenneth Hagin, ele conta que ele fala sobre algumas manifestações que estavam acontecendo durante umas conferências que ele estava fazendo. E uma certa vez o poder veio sobre uma jovem e ele disse que ela ficou cerca de 8 horas num lugar orando em línguas, intercedendo.
E ela estava próxima de uma lareira. E como ela estava ali há muito tempo, a mãe dela pediu, por favor, tira minha filha dali, porque ela está ali perto da lareira, quando a gente sair fora, ela pode ter um choque térmico. Então eles foram, os dois pastores foram para pegar aquela moça, e eles não conseguiram tirar ela dali, grudada. Não dava para tirar. Kenneth Hagin, ele conta também que ele estava ainda pregando nessas cruzadas, e ele sentiu que uma irmã tinha uma palavra de Deus. Ele disse: vem aqui, irmã, você tem uma palavra, toma o microfone. Ela subiu na plataforma e ela começou a gesticular, andar para trás e para frente. Ela começou a andar e ela começou a falar, e ela falava e ela falava. Ele afirma que eles ficaram olhando porque ela ia cair a qualquer momento, e daqui a pouco ela vinha e ela voltava, e ela vinha e ela voltava, e por um momento ela caminhou no ar, e eles ficaram: ah! E ela caminhou no ar, e ela voltou, ela não percebeu, ela continuou fazendo o que ela estava fazendo, e eles ficaram. Kenneth Hagin diz: eu, a minha esposa e todas as pessoas naquele lugar somos testemunha de que nós vimos aquela mulher andar no ar. O povo pentecostal antigo, um deles afirma, eles tinham muitas experiências dessas, mas um deles afirma que o poder de Deus veio sobre ele também. E ele ficou durante o dia todo com a boca aberta, sem conseguir fechar a boca, paralisado. Nós temos algumas experiências aqui na nossa própria igreja. Deixa eu contar para vocês. Algumas pessoas, que eu vou pedir para elas levantar as mãos já já, aconteceu esse fenômeno com elas. O poder de Deus nessas manifestações que a gente tem aqui veio sobre elas, alguns deles, e alguns ficaram sem fôlego, sem ar. Alguns ficaram com medo. Chegaram a ficar com medo. Eles vão contar isso aqui. Eu estou contando as experiências deles. Eles ficaram com medo, pensando: eu vou morrer. Eu vou morrer. Quem já passou por isso aqui? Levanta a mão. Olha para isso. O Vicente, eu lembro o dia que ele estava ali. Vem aqui rapidinho. Conta em poucas palavras como é que foi aquele dia, rapidinho. Paz, igreja. Tenho vergonha. A gente estava numa oração e aí o pastor tinha orado, se eu não me engano, foi para Érica, falando do dedinho, né? E aí ele só tocou, né? Falando que ele sente no dedinho. E ele veio me explicar e eu estava ali, já tinha praticamente acabado a oração, né? E aí ele tocou no meu dedinho para fazer como ele fez com a Érica. Na hora eu senti a unção vir e tomar meu ar. Aí eu fiquei olhando para ele e eu estava sem ar já, só que eu estava rindo. E aí eu vi que o negócio, né, não tava respirando, aí já comecei a ficar preocupado já. E aí a Érica segurou na minha mão e não lembro outra pessoa que segurou na minha mão do outro lado, e as pessoas caíram, né? E as pessoas rindo no poder e eu sem ar lá. Mas durou muito, foi mais de 5 minutos nesse dia, né? E eu fiquei muito preocupado, porque eu falei: o que está acontecendo? Não consigo respirar. Se fosse natural, eu acho que eu tinha morrido. Mas como é de Deus, né? E aí depois a gente fica, né? Que legal, devia ter continuado um pouco. Aí depois aconteceu mais vezes. Só que, um monte. Depois umas 5, 6, mais disso. E assim, agora às vezes que acontece, eu fico tranquilo. Fica né? Vamos ver até quando que vai, né? A preocupação é se vai voltar ou não. Se não voltar, eu estou na glória, aleluia. Mas fica, né? Mas a gente sabe que é de Deus. E é gostoso a sensação. Mas uma pergunta: você gostaria que acontecesse de novo? Amém, gosto. Sim? Sim. Não, esse amém foi meio duvidoso. Sim, eu gosto todas as vezes que acontece. É bom de verdade, né? Ok, obrigado, viu, pela contribuição. Quem mais quer relatar? Vem aqui, Érica, relata aqui. Vem aqui, Viviane. Ela está com vergonha, você não está. Ela tá com vergonha, eu tô com vergonha em dobro. Não, aconteceram várias vezes. É como o pastor disse, o nosso corpo ele é limitado, né? Pela unção que é de Deus, pelo poder que é de Deus. Então era como se eu inspirasse e não conseguia expirar, soltar o ar. Então o ar só entrava. E você fica tentando fazer com que ele saia e não vai, não sai. E aí você fala: agora eu vou, não vou, agora eu vou, não posso ir agora. Aí teve momentos que eu orava e falava: pai, eu não aguento mais, chega, eu não aguento mais. E aí aquilo lá parava.
Parava, eu voltava e conseguia respirar normalmente. Quem quer ficar sem ar aí? Veja uma história aqui em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 20. Veja essa história comigo. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estavam Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Próximo. Avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande, que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. O que está acontecendo ali? Saul tinha mandado os mensageiros, eram os guardas, para trazer Davi, prender e trazer. Então os guardas voltaram dizendo: não conseguimos não. Por quê? Eu não sei o que aconteceu, a gente entrou no espírito. Então vai vocês. Mandou um segundo grupo e mandou depois um terceiro grupo que não conseguiu trazer. Ele disse: eu não sei o que está acontecendo com vocês, mas deixa comigo, eu vou trazer. E quando ele chegou lá, com ele aconteceu um maior. Porque ali diz que ele começou, o poder veio sobre ele, ele começou a profetizar. E ali diz que ele ficou deitado, prostrado todo aquele dia e toda aquela noite. O poder veio sobre ele e ele não conseguiu. Essas coisas estão na Bíblia. Estão acontecendo aqui, mas estão na nossa Bíblia, para testificar que essas coisas são de Deus. E nós estamos prestes para experimentar coisas maiores ainda hoje. Vocês estão prontos? Sobe a banda, por favor. Nós vamos experimentar algumas coisas sobrenaturais hoje aqui. Aleluia. Aleluia. Cuidado para você não perder o fôlego. Eu vou ficar por aqui, não vou tocar vocês. Vou me segurar, vou me controlar. Nós vamos adorar o Senhor. E o poder de Deus vai varrer esse lugar hoje à noite. O poder de Deus vai tocar você aí no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Eu creio tanto no poder de Deus. Aleluia.